Hunter x Hunter teoricamente não acabou. Os Simpsons parecem imortais. Existe uma igreja que levou mais de um século para ser construída e tem um artista que passou décadas criando uma obra que ele sabia que nunca iria conseguir terminar. E o que essas obras têm em comum é que não conseguimos pensar nelas sem pensar em seus finais. E aqui, o que está acontecendo com ele nas obras atuais? Oi, eu sou o Siley e vamos conversar um pouquinho. Quanto tempo uma obra pode demorar para terminar antes das pessoas desistirem dela? 10, 20, 30, 50 anos? A Sagrada Família, por exemplo, começou a ser construída em 1882. Quando ela começou, o telefone era uma novidade, o Titanic nem existia, 2 guerras mundiais ainda não tinham acontecido. E hoje, pouco tempo, me veio a notícia de que ela foi finalmente concluída. 144 anos depois de seu início. Lógico que faz algum sentido, né? É uma obra arquitetônica imensa. E desde sua concepção existem uns detalhes interessantes. Existe um plano, uma direção e um destino. E talvez seja exatamente isso que buscamos em qualquer obra. Um final que cumpra aquilo que prometeu. Um final que, assim como esse projeto da igreja, foi pensado desde o início da obra, onde todas as tribulações e lutas que existiriam ali seriam resolvidas. De preferência, de uma maneira épica e monumental. Nos animes, mangás e jogos isso funciona de um modo diferente do resto dos tipos de arte. Quando você vai ao museu e olha para uma pintura ou escultura, você vê uma obra 100% terminada. O artista já errou, corrigiu, trabalhou em segredo e te entregou o produto pronto na parede. Mas com a cultura pop moderna, a dinâmica é outra. A gente acompanha o processo de criação quase em tempo real. Nós vemos o traço do autor mudar ao longo dos anos. Sofremos com os hábitos e jogamos games em acesso antecipado. Nós basicamente vivemos dentro da obra enquanto ela ainda está sendo construída. Vamos pegar One Piece. Luffy quer ser o rei dos piratas. Pronto. O autor basicamente colocou uma placa gigante na primeira página escrito final por aqui. Isso não significa que sabemos como a história termina, mas conhecemos a linha de chegada. Naruto quer virar Hokage, Ash quer ser um mestre Pokémon, Gon queria encontrar o seu pai. São objetivos simples, mas extremamente poderosos porque criam uma expectativa. É até meio estranho pensar assim, mas a verdade é que nós acompanhamos uma obra esperando que ela acabe. Só que se formos olhar para o mercado hoje, muitos finais nem sequer chegam. Tem casos raros que a obra realmente tem um certo sentido ser grande. Agora tem autores que vão adicionando novos objetivos e ramificações até que a história fica pesada demais, cheia de nós para desatar e acaba ficando desinteressante. Eu acho que você já deve ter passado por algo assim. Um programa ou série que te captou logo nos primeiros minutos com algum assunto extremamente curioso e que você flopou ali nas primeiras temporadas porque sentia que nada estava avançando na história e tudo aquilo que era jogado não fazia sentido na premissa inicial, como se tivesse sido feito ali só para encher linguiça mesmo. Tipo aquele jogo de 200 horas, cheio de missões idiotas, cujo conteúdo principal, que é o que realmente interessa, não dá nem 20 dessas horas. Você já reparou também, né, que diversas séries começam com um questionamento simples, tipo, existem vampiros e de onde eles vieram? E lá pela 20ª temporada, essas duas perguntas não estão nem perto de uma resposta. E pior, vão aparecendo zumbis, lobisomens, saci pererei, sei lá mais o que pelo caminho. O autor cria tantas ramificações e mistérios diferentes que a busca mais importante do início simplesmente some. A cada nova descoberta você não sabe se os personagens estão chegando mais perto de concluir algum final ou simplesmente se embrenhando mais mata adentro do lodo. E acredito que é daí que surjam esses finais que não são finais de verdade. Tipo aquele filme ali da Bússola de Ouro ou Nárnia. Eles viram pinturas em processo, quase como a catedral que mencionei no início. Fica algo incompleto, onde cada pessoa tem que inventar o seu próprio desfecho, na imaginação. Nesses dois casos em específico, a gente está falando dos filmes, onde você tem várias pessoas mexendo e a criação de um mercado aí imenso, muitas vezes baseado unicamente em dinheiro. His Dark Materials e Nárnia tem finais maravilhosos em seus livros, enquanto que nas suas obras de mais sucesso a gente fica chupando o dedo. Isso me lembra bastante o caso de um artista específico, o artista polonês Roman Opałka. Ele decidiu transformar a vida em uma obra de arte. Seu plano era simples, pintar números em ordem crescente em uma tela e continuar para sempre. Não existia um capítulo final, não existia conclusão. A obra inteira consistia em registrar o tempo passando e continuando existindo. E como surpresa para todo mundo, ela nunca terminou. Apenas parou no dia que o cara morreu.
É quase o oposto de uma narrativa tradicional, mas continua fascinando pessoas até hoje. É um tipo de arte conceitual que muita gente pode não dar valor, afinal é só um homem velho pintando números, mas que tem um verdadeiro significado sobre a nossa própria mortalidade. E eu sou capaz de apostar que você mesmo ficou curioso para saber em qual número ele parou. No mundo dos mangás, jogos e essas histórias, tentar fazer o que Roman Opalka fez é uma armadilha. Planejar o final de um mangá é um dos processos mais estressantes e caóticos da indústria. E por isso, muitos desses autores eles escolhem não chegar a um final de fato nunca. Porque quanto mais genial é o início de uma obra, mais o seu final é colocado em xeque. E tem outro detalhe também. Quanto mais apelo essa história tem, mais se tem luta nos bastidores para que ela não pereça. E aqui chegamos em exemplos como Hunter x Hunter. O mangá começou lá em 1998, tem gente que começou a ler quando era criança, hoje já trabalha, paga boleto, tem dor nas costas e continua esperando pelo próximo capítulo. Lógico que nesse caso específico, de fato existe ali uma história interessante e um respeito máximo ao tempo do espectador. Na minha humilde opinião, a obra está atualmente em seu maior arco. E isso a gente está falando de uma obra em que todos os arcos já feitos estão acima da média. Mas a obra terminou da perspectiva inicial. Afinal, Gon encontrou seu pai, teve uma boa conversa e saiu de cena. As próximas páginas é a definição de novas ramificações que foram apontadas, mas que não saberíamos se iriam ou não ser desenvolvidas. E sobre isso o seguinte: hoje nós esperamos Togashi definir os caminhos para o desfecho da série, mas fica aquele medo no ar. Será que vai terminar com algum daqueles finais hipotéticos horrorosos e meio frustrantes que ele deixou revelados caso não consiga terminar a obra? Ou será que vamos ter o final ideal feito pelas mãos dele? Sendo bem sincero, hoje em dia fica difícil acreditar que veremos esse final genuíno acontecer, porque tem muita coisa para ser colocada em papel. E o trabalho, devido às suas limitações físicas, até não está conseguindo acompanhar essa demanda. Nem todo mundo lembra de todos os episódios no meio de uma jornada, mas todo mundo lembra dos grandes finais. Quem aí não lembra da épica luta de Harry vs Voldemort, ou do Kratos tentando as quelíceras em seu pai? O fim, ele carrega a responsabilidade de justificar tudo que veio antes. Infelizmente, muita obra por aí já acabou faz tempo e continua enchendo linguiça só para gerar mais lucro para o mercado. E é por isso que eu adoro o trabalho de autores como Neil Gaiman. Ele sabe exatamente quando uma obra concluiu o seu potencial e está pronta para ser finalizada. Para mim, todo bom final tem o seu lado agridoce. Você fica triste por ter acabado, mas feliz pelo que a obra se tornou. Às vezes, por mais que a história tenha pontas soltas que poderiam ser melhor desenvolvidas, o autor simplesmente não tem um planejamento para trabalhar nelas de uma forma que vale a pena continuar a jornada. Nesses casos, é melhor parar. O final que mais me pegou nesses últimos anos foi o final de Apenas um Show. Teve de tudo. Era uma dessas séries sem pé nem cabeça, com pássaros e yetis, rituais macabros e uma máquina de chiclete andando por aí. Eu jamais imaginaria que ela teria um desenvolvimento tão profundo de cada personagem. No momento em que eu reparei isso, o que eu achava que seria só mais uma série de humor raso que eu ia parar de ver em algum momento, se tornou a série da minha vida, cara. Eu me aproximei de cada personagem à medida que a história era construída, e o que começou com o início simples de dois amigos querendo um emprego em um parque terminou com uma luta cósmica ao sacrifício de um personagem extremamente honroso e um desenvolvimento especial de cada uma daquelas carinhas ali. As histórias têm que ter um fim, afinal. Todas elas. É a regra para a qual o mundo funciona. Ou deveria. Sem um fim não temos uma jornada, temos apenas um eco que se recusa a sumir. E eu não sei vocês, mas pelo menos eu, quando sinto que estou caminhando com uma obra que parece que não tem um destino final, eu fico meio desanimado com isso. Você também, ilustrador, vai entender. É meio que aquela ilustração que você começa e não acaba. A maior satisfação que é terminar uma obra depois de 30 horas ali em cima numa mesa digitalizadora simplesmente some. Como se você não tivesse chegado ao passo final para dar vida àquele projeto. Hoje em dia parece que estão confundindo o final com outra coisa. A gente não devia esperar felicidade, tristeza ou respostas para absolutamente todos os mistérios do cenário de uma história. Uma pintura deixa pontas soltas. Aliás, as mais interessantes são aquelas misteriosas que você realmente não sabe o que ocorreu. Mas a história principal que foi prometida no início, ela tá lá. Queremos sentir que o nosso tempo foi respeitado e que de fato aquela jornada de início levou a algum lugar, que infelizmente poucas obras estão fazendo atualmente. Muitas, quando finalmente acabam, você só dá graças a Deus. Uma obra pode durar meses, anos ou décadas na nossa rotina, mas quando a tela fica preta e os créditos começam a subir,
tudo se resume a uma única pergunta interna. Valeu a pena chegar até aqui? Bom, espero que esse vídeo tenha valido para você. Se ficou até aqui, obrigado e deixa o like, compartilha para dar aquele hype no vídeo e ajudar o canal. A gente se vê no próximo, né?